Vamos lá no pique sem perder o fio da meada. A gente tem também, ainda falando dessa história de escrever diferente, escrever melhor ou pior, o livro chamado Como Escrever Bem, William Finzer. Olha só, o primeiro livro que eu mostrei nesse vídeo era Como Ler Livros e aqui Como Escrever Bem. Interessante, né? Esse livro é uma espécie de bíblia de uma geração de escritores. Ele foi lançado originalmente, vamos ver aqui. No Brasil ele sai em 2006. Esse William Finzer, ele viveu até 2015, né? Morreu com 70 anos de idade. Porque eu não tenho a data de lançamento da edição inglesa, né? Ele é professor, colaborou com vários jornais norte-americanos. Ele é formado em Yale, né? É uma bíblia para uma geração de escritores, né? São dicas de como escrever bem. O título meio que entrega. É um clássico manual de escrita. Aqui ele fala sobre como desenvolver a simplicidade de um texto, como evitar o pedantismo, como usar mais ou menos palavras para determinado efeito que você quer causar, como amparar, ou melhor, aparar os excessos, né? Aquela velha história do menos é mais. Ele desconstrói também aquela história das 5 perguntas: o que, quem, quando, onde, porquê. Nem todo texto tem que ter isso. Fala do lead final. Lead é aquele último parágrafo, tem o primeiro, o último parágrafo. Fala como a gente faz para desenvolver uma voz própria. Isso é a coisa mais difícil. Você escreve todo dia. E como alguém que está afiando uma espada na bigorna, você precisa desenvolver uma voz própria. Seria o quê? Seria o estilo. Qual é seu estilo? Né? É muito comum a gente começar imitando nossos ídolos jornalísticos, literários, pessoas que a gente admira. E nessa imitação, nesse processo de querer ser pelo menos parecido com o outro, a gente em algum momento encontra a nossa voz, né? É claro que as referências de vida e de leitura da outra pessoa não serão a mesma que a sua, por mais que você tente emular o estilo dela. Aqui o Zinsler, ele explica como que você faz para montar e cunhar um estilo, vamos dizer assim. Interessante livro, lançado pelas 3 Estrelas, a editora, no ano de 2006. Tá? Isso aqui eu também comprei pela Amazon, esse livro. Esse livro não foi comprado em sebo. Aliás, desses que eu mostrei, metade foram comprados pela Amazon e alguns no sebo. Teve um momento, acho que uns 5, 6 anos atrás, que a Amazon fazia uns descontos maravilhosos. Depois ela acaba pisando na bola, vamos dizer assim, né? Começa a ver umas vendas casadas, o frete começa a aumentar e você fala, não, tô fora, né? Só que tem livros que você não acha em sebo, né? Esses livros mais novos, eles demoram para chegar em sebo, e quando chega também sai rapidinho, né? Aqui um tema bem caro que a gente vive. Todo mundo passa por isso, se não passou, vai passar. Todo mundo que põe a cabeça para fora da toca e tenta falar alguma coisa, está sujeito a passar pelo que o autor John Ronson nos explica no livro Humilhado. Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público. É aquela história. Hoje todo mundo tem lado, ou você é contra ou é a favor de alguma coisa. Nunca ninguém pensa em raciocinar primeiro, né? Aconteceu um fato. Peraí, eu não vou ser nem contra nem a favor, eu vou tentar entender primeiro antes de dar meu pitaco. Pelo contrário, as pessoas já têm a opinião formada antes mesmo de ter a totalidade das histórias. O que o John Ronson faz? Aliás, lembrando, John Ronson, ele é um autor, na verdade ele é um diretor de documentários, é um norte-americano que escreveu alguns best-sellers, né? Ele escreveu um negócio interessante que chama O Teste do Psicopata. Foi um livro também que vendeu bastante lá nos Estados Unidos. O que faz esse John Ronson? Ele vai atrás de histórias reais, de pessoas que foram humilhadas,
demitidas, tiveram casamentos e relações afetivas destruídas, tudo por mentira, ou porque a pessoa escolheu a palavra errada no momento errado. Casos reais que implicaram em tragédias pessoais. E aqui o Ronson, que na verdade é um escritor de livros na chamada ficção, dessa vez não. Dessa vez ele vai atrás das histórias, encontra essas pessoas, pega os depoimentos, porém amarra tudo isso com um jeito meio literário, que é a praia dele, resultando um livro muito interessante, muito bacana. E aqui umas fotos, ó. Desde pessoas que foram fotografadas ou filmadas com roupas estranhas, ou falaram besteira, ou seja, pessoas que pagaram o que a gente chama de mico, né? Aí o que dá o título do livro, Humilhado. Essas pessoas que pagaram mico sofrem a represália da grande maioria que se transformou a internet hoje em dia. O público são uma espécie de tribunal gigante que está eternamente julgando alguém, carimbando com vale, não vale, bom ou ruim, é do meu time ou é contra o meu, aquela coisa, né? E o Ronson meio que destrincha isso. Ainda falando de internet, temos Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Matteo d'Ancona. Matteo d'Ancona escreve esse livro lançado aqui no Brasil pela Faro Editorial no ano de 2017. E ele se debruça sobre o que o tema aqui da capa diz, sobre as fake news, né? O nascimento, os efeitos e as consequências da mentira em época de internet, né? Quando os apelos à emoção, a crenças e às ideologias têm mais influência em moldar a opinião pública que os fatos objetivos, né? Ele é um britânico, trabalha no The Guardian, né? Ele coloca como exemplo alguns links da internet no final do livro que ilustram o que ele fala, né? E o que ele fala? Ele fala da morte da verdade, o nascimento da pós-verdade, uma espécie de bazar digital, quem ganha e quem perde com as mentiras e as fake news, né? Fala que o pós-modernismo está com os dias contados e por causa disso foi necessário emergir um novo conceito de filosofia ou de análise da sociedade, e a fake news ocupou esse espaço que era para ser provisório e hoje em dia ela está até hoje aí ditando as regras. A gente vê isso muito no Brasil, né? Não preciso nem dizer para vocês o que a gente passa hoje em dia quando a gente consome as notícias, né? No Brasil a gente está vivendo nesse momento, em 2024, numa espécie de fake news à brasileira. O que seria isso? A supressão de algumas notícias. Acontece algo importante, de grande impacto, e a grande imprensa, o lobby das emissoras de TV, de jornais, simplesmente fala assim: não falaremos sobre isso. Deixa o pessoal da internet esmiuçar isso, deixa o pessoal da internet bater nisso, nós não vamos falar nisso. Ou se formos falar, só uma nota, só um adendo, só uma pequena observação, nada de manchete. Ao você também não reportar uma notícia, um fato, também de certa forma está produzindo uma fake news, né? É uma notícia que você julga pouco importante, mas que não é, ela é importantíssima, né? Claro que há por aí os interesses políticos, né? Então temos aqui esse livro, Pós-Verdade, do escritor Matheus d'Ancona, né? Matteo d'Ancona. Faro Editorial. Ainda nesse universo midiático, esse universo online, temos aqui a influencer Ellery Lloyd, seguida por milhares, vigiadas por alguém. Isso aqui é um livro de literatura, tá? De ficção. A Ellery Lloyd, você fala assim, nossa, Ellery Lloyd, nunca ouvi falar. Você fala assim, vamos ver quem é essa autora, né? Você vai pesquisar quem é Ellery Lloyd. Aí você descobre que, na verdade, é um pseudônimo. É um casal, ó. Esse homem e essa mulher é que é o Ellery Lloyd, né? Na verdade, é a Colette Lyons
e o Paul Vittles. São casados. Eles escrevem pelo The Guardian, pelo Sunday Times, são autores de outros romances com seus nomes originais, mas que nesse livro aqui, A Influencer, eles optaram por criar um pseudônimo chamado Ellery Lloyd. Talvez tenha a ver com essa história do anonimato que a gente tem na internet, quando a gente não coloca o nosso nome nas nossas obras, né? Conta a história de uma moça amada por milhões, mas que tem um único fã que quer destruí-la, né? Quer a morte dela, quer acabar com ela. A gente lembra que essas relações de amor e ódio, sempre muito próximo, toda vez que a internet está envolvida, né? Fica essa dica aqui desse livro da Intrínseca, da editora Intrínseca, a editora mais amada das booktubers, aí, das meninas que fazem resenhas para a internet, no ano de 2021, ou seja, um livro novo. Isso que eu acho que eu peguei no Exército da Salvação de São Bernardo. Tá? Temos também a Tragicomédia Acadêmica, Contos Imediatos do Terceiro Grau, Yuri Santos. Yuri Santos era um universitário, foi, né? Ainda é, né? Ele acaba a faculdade, se não me engano, de filosofia, eu acho. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele era um acadêmico, foi um dos primeiros alunos do Olavo de Carvalho lá no curso de filosofia. Esse livro foi muito elogiado pelo Olavo, né? Na verdade, é um livro de contos, crônicas, na verdade, 144 páginas, lançado pela editora Vertente no ano de 1999. Isso mesmo. Ele vai falando sobre várias coisas do dia a dia, sobre o cotidiano, e sempre dando uma estocada na academia, na faculdade, na universidade. Lembrando que o Olavo não tinha diploma, e por causa disso ele meio que se ressentia, talvez, disso, né? Coisa que ele não precisou para escrever a obra gigantesca dele, né? O Yuri, como um dos alunos mais antigos do Olavo, mistura um pouco de filosofia com crítica política, com personagens engraçados, bacanas aqui. Um livro bem bacana. Aqui eu destaco duas crônicas nesse livro. Eu gosto muito do último texto desse livro, que chama O Abominável Homem do Minhocão. Né? O Abominável Homem do Minhocão é o cara que dormiu por muito tempo e quando ele sai ele encontra um mundo meio surreal que ele não imaginava. Né? Tem também Paralíticos e Desintegrados, que pode ser mais ou menos uma citação dos Apocalípticos e Integrados do grande Humberto Eco. Né? Uma leitura para quem não tem preconceitos ideológicos, políticos, etc. Aqui, um colega meu do Estadão, estou falando do Lourival Santana, escrevendo um livro chamado O Destino do Jornal. O título já entrega, é sobre a derrocada que se avizinhava, né, que estava chegando. Né? Esse livro foi lançado pela editora Record em 2008. O Estadão já tinha passado por uma crise ao optar pela Portugal Telecom no mundo da telefonia, né? Lembrando que os mesquitas são portugueses e deixaram o coração falar mais alto na hora de escolher a empresa de telefonia onde eles investiriam o dinheiro deles, do Grupo Estadão. E aí, a Portugal Telecom foi uma das primeiras a quebrar, né? E o Lourival pega esse exemplo e outros e meio que esmiuça a derrocada do jornal impresso, jornal em papel. Né? Em 2008 a internet já estava forte no Brasil, e ele vai então falando dos motivos e por que ele previa a quebradeira que hoje a gente está vendo. Né? Quebradeira, sim. O jornal existe, em papel, está lá na banca, ninguém compra. Você assina e recebe ele, você lê e tal, mas ele não tem mais a força de antigamente. Porque o jornal, hoje em dia, ele está online, e é isso que interessa. As notícias estão a um clique, a um toque do nosso dedo, né, dos nossos olhos, vamos dizer assim. Muito bacana. Isso é uma mistura de reportagem com uma espécie de ensaio literário e até por que não, um toque de TCC, de trabalho acadêmico, tá?
Lorival Santana é um veterano da imprensa, né? Escritor já de muitas décadas. Aqui, o trabalho intelectual do Jean Guiton, um livro fininho. É um livro lançado pela editora Quirion, aqui no Brasil, no ano de 2018. Conselhos para os que estudam e para os que escrevem. Seria quase uma parte 2 daquele Como Escrever Bem, né? É raro durante a juventude do aluno que um professor ensine a trabalhar. Ele lhe indica o enunciado do exercício, aprecia, avalia seus trabalhos. Vez ou outra propõe certas correções. Mas como fazer isso? Como explicar para o aluno como ele deve pensar, raciocinar, se organizar, né? O trabalho intelectual dá um pouco esse caminho. É um guia, um mapa de como você se prepara, né? Vamos dizer assim. Os capítulos obedecem os seguintes nomes: observando como os outros trabalham, preparação dos trabalhos, o esforço profundo, o monstro e seu repouso, ordenação de nossas ideias, que é importante, hein? A gente tem muita ideia, mas elas estão esparsas e não se dialogam uma com a outra, né? A leitura como um enriquecimento de si, fichas, notas e aulas, redação e estilo e assim por diante, né? Lembrando que o Voltaire, o grande filósofo, escreveu a obra dele tudo em notinhas e pedaços de papel, né? Guardanapos, fiapos de papel. Ele anotava pequenas frases, pequenos pensamentos, e esse monte de anotações foi ganhando forma e virou o volume da obra dele, né? Já aqui nós temos o trabalho intelectual explicando como isso foi possível. Jean Guiton. Jean Guiton, deixa eu ver se tem aqui quem ele foi. Um filósofo católico. Ah, sim, exatamente. Ele é um filósofo francês. Isso mesmo. Interessante. Quase terminando. Nós temos aqui 1, 2, 3. Agora nós temos uns livros que falarão sobre política. E eu quero já explicar que eu não tenho lado, não sou nem de direita nem de esquerda. Estou, como todo brasileiro, um pouco decepcionado com os caminhos da política, né? Aqui nós temos Por que virei à direita? O que me chamou a atenção foi essa reunião dos 3 autores aqui. O português João Pereira Coutinho, o, se não me engano, pernambucano Luiz Felipe Pondé, que a gente vê sempre na TV Cultura, e o Denis Rosenfield, que acho que é gaúcho, não tenho certeza. Desses 3, acho que o Rosenfield é o mais velho, não tenho certeza, acho que sim. Ora, não, peraí, deixa eu ver uma coisa. É, isso mesmo. João Pereira Coutinho tem menos de 50 anos, o Pondé tem mais de 60 e o Rosenfield tem 70, eu acho. Eles explicam um livrinho fininho de 110 páginas por que eles viraram à esquerda. Se você virou à esquerda, porque algum dia você foi de... Porque você virou à direita, porque você algum dia foi de esquerda, né? Durante décadas, durante grande parte da vida deles, provavelmente na época da faculdade, eles comungavam com os ideais revolucionários, etc, etc. Essa é a história mais batida que existe. E na idade adulta, eles viram à direita. Como é que é a história? Você é incendiário, você é piromaníaco na juventude e vira bombeiro na velhice, vamos dizer assim. Depoimentos. Aqui, um livro só do João Pereira Coutinho, do português. A Folha descobriu esse cara, começou a dar espaço para ele, os textos foram elogiados, ele escreve bem. E aqui, então, a editora 3 Estrelas reuniu 100 artigos, 100 crônicas do João Pereira Coutinho, nesse livro chamado Vamos ao que Interessa. As crônicas da Folha de São Paulo, 100 delas, tá? E o que fala essas crônicas? Um monte de coisa. Fala sobre fumo, sobre a relação dos homens com os animais, sobre aquele caso bizarro de tentar cancelarem o Monteiro Lobato,
sobre a gordofobia, sobre a Gisele Bündchen, sobre o Michel Houellebecq, né? Houellebecq, aquele cara que escreveu o livro, aquele autor francês que escreve muito sobre o islamismo, né? Sobre o John Galliano, crimes contra São Paulo, um monte de coisa, de assuntos, do que ele viu no Brasil, se não me engano ele mora no Brasil, e do que ele conhece, do que ele já leu, né? Um cara bem culto, os textos não são ruins, ele é cientista político e professor da Universidade Católica de Portugal, tá? Vamos ao que interessa. Editora Três Letras. Esse livro foi publicado aqui no ano de 2015. Aqui, um livro fininho do economista e filósofo alemão austríaco Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Esse é um livro fininho, de pouco mais de 150 páginas, mas a gente lembra que a grande obra dele é aquele tomo, aquele volume grande, chamado A Ação Humana. A Ação Humana ele é considerado um dos maiores livros de economia de todos os tempos, né? Aqui o autor vai explicando por que a mentalidade anticapitalista impediu e impede a humanidade de conquistar algumas coisas, na visão do Mises, né? Mises já morreu, ele nasceu em 1881, ou seja, ele já morreu, né? O Ação Humana, que eu falei, é um livro de 49. Ele morreu em 73. A obra dele está mais viva do que nunca. Ela foi redescoberta aqui no Brasil com o lançamento de alguns livros, né? Recentemente. Mas era um segredo que só no Brasil a gente não conhecia, né? Famoso no mundo todo, no Brasil, por algum motivo, talvez por causa do viés político, os livros não eram lançados, né? A gente observa o que aconteceu com a Dilma e essa troca da esquerda pela direita por um certo tempo, foi o terreno fértil para lançamentos de livros como os do Mises. Então nós temos a mentalidade anticapitalista, dicção horrível nessa hora da noite, editora LVM, não LPM, mas sim LVM, 2018, para quem se interessa pela mistura de política e economia. Eu vou fazer uma nova pausa, vamos para a terceira e última parte do vídeo. Já volto já.